Hoje analisando ainda a máquina de voador frontal invertido, e ela já está adaptada para nós trabalharmos a execução do exercício voador invertido. Ou seja, nós vamos trabalhar agora a musculatura das costas e não a musculatura anterior do tronco, como em outras videoaulas que nós gravamos em dias atrás, que vocês tiveram acesso. A máquina já está ajustada, eu vou pedir agora para o Jefferson vir aqui sentar para a gente poder demonstrar para vocês como é que fica essa execução. Então ele senta, a máquina já tem uma altura do banco adequada para ele. Vocês podem ver que há um afastamento do ponto de apoio do tronco, isso aqui é bem importante, que o tronco vai ter que ser bem apoiado sobre esse anteparo, liberando também o rosto, a face, a cabeça, aqui, então tem uma distância bem significativa em relação à outra parte do anteparo vertical do banco. Isso aqui é para fixar bem o tórax, porque depois durante a tração do movimento, o tórax tem que ficar bem fixo, então esse é um ponto importante. Correlacionando com o voador invertido que nós vimos em aulas anteriores, videoaulas anteriores, o indivíduo está sentado com uma flexão aproximadamente de 90 graus do quadril e do joelho. Isso aqui tudo para estabilizar, os pés bem posicionados. Hoje, para demonstrar aqui, nós estamos fazendo uma quilagem bem baixa, porque o nosso interesse é demonstrar a execução do exercício e uma variação que ele nos permite fazer. Mas, obviamente, se o indivíduo está treinando na academia e está com uma quilagem bem mais avançada, esse posicionamento de membro inferior, essa estabilização do membro inferior, ela passa a ser muito mais importante do que hoje. Porque hoje, como eu disse, nós estamos trabalhando com uma quilagem bem leve, apenas para demonstrar a execução do exercício. Então, o indivíduo encontra-se com a curvatura da coluna vertebral, todas elas adequadas, bem posicionadas. Cuidado para o indivíduo não ficar curvado sobre o aparelho, então exigir sempre dele um bom posicionamento de coluna vertebral, sentado sobre o aparelho. Agora o Jefferson vai pegar as barras de resistência da máquina para nós mostrarmos a execução. Então a execução, ela é uma abdução transversal do ombro. Vocês podem ver que a fase concêntrica é a abdução transversal do ombro e a fase excêntrica é a adução, é a volta do movimento. Então abduziu transversalmente o ombro, volta na adução transversal do ombro. E agora aqui eu vou pedir para a filmagem pegar de costas, para nós vermos o movimento. Segura um pouquinho, Jefferson pode segurar lá, descansa um pouquinho. Nós vamos ver que durante o movimento glenomeral, o movimento dos ombros, há um movimento das escápulas. Isso eu já havia comentado na aula do voador frontal, onde o movimento era uma adução transversal do ombro. Eu comentava naquela videoaula que as escápulas fariam uma abdução transversal. Ou seja, sempre ao contrário, quando o ombro aduz transversalmente, as escápulas abduzem. E aqui, obviamente, agora, como o movimento já havia mostrado para vocês, é uma abdução transversal glenomeral no ombro, as escápulas irão fazer uma adução. É isso que eu estou tentando demonstrar agora, procurando demonstrar com as minhas mãos. As escápulas aduzem na fase concêntrica e abduzem na fase excêntrica. Então agora eu vou pedir para o Jefferson executar de novo, nós vamos poder verificar isso. Então vocês podem notar que o ombro está abduzindo transversalmente e eu vou posicionar minhas mãos sobre as escápulas para poder demonstrar. Eu só estou acompanhando o movimento das escápulas, simplesmente acompanho o movimento das escápulas. Então na fase concêntrica, a adução escapular, na fase excêntrica, a abdução. A adução escapular na fase excêntrica, a abdução. Segurou, Jefferson. Detalhe que eu chamo a atenção mais uma vez, da execução que o Jefferson está realizando. Fase concêntrica explosiva, forte, e a fase excêntrica conduzida, segurando o movimento, fazendo o que nós chamamos de freio excêntrico. Ou seja, o movimento não é largado, ele não pode ser largado, ele deve ser conduzido para se ter uma boa eficiência muscular, tanto quando o músculo contrai encurtando, e quando ele contrai alongando. Que músculos nós trabalhamos no voador invertido, nesse exercício de voador invertido? Para a movimentação escapular de adução, nós trabalhamos com a região feixe superior do trapézio, o feixe medial do trapézio e o feixe inferior do trapézio, tanto obviamente do lado direito quanto do lado esquerdo. Então o feixe superior, o medial e o feixe inferior. Então nós pegamos toda a camada superficial, que é uma camada estética da musculatura de trapézio, tanto a região de cima, a do meio e a de baixo. Só que nós temos um outro músculo fortemente envolvido nesse movimento de escápula, que é muito forte no voador invertido, que é uma musculatura que não é estética porque ela está abaixo do trapézio, que é a musculatura de romboide maior e romboide menor. A musculatura de romboides faz um link, a conexão entre coluna vertebral e escápula. Então essa musculatura contrai na fase concêntrica e alonga sob tensão na fase excêntrica. Então vejam bem, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica, são os grupos musculares mais fortemente envolvidos para a movimentação de cintura escapular em adução e abdução. Trapézio como um todo, que é o músculo mais superficial e por isso estético, e também o músculo funcional do movimento, mas como é mais profundo, não se torna estético,
que é a musculatura de romboide maior e menor, que são fortes adutores escapulares. Então nós podemos dizer que o voador invertido trabalha costas na sua região superior da movimentação de costas. Só que além disso, obviamente, nós temos o movimento glenumeral, que é o movimento de abdução. Eu pedi para o Jefferson executar mais 3, 4 repetições, para nós relembrarmos o movimento de abdução. Nesse movimento de abdução, nós pegamos fortemente a musculatura de deltoide na porção posterior. Então, o músculo do ombro, o deltoide como um todo, em sua porção posterior é fortemente exigido, junto com o músculo tríceps braquial. Ok, Jefferson, dá uma relaxadinha. O músculo tríceps braquial entra apenas uma porção do tríceps braquial, que é a porção longa da musculatura do tríceps braquial, que é a musculatura que faz a conexão entre o cotovelo e também passa a articulação glenumeral. Então, do tríceps braquial, das suas 3 porções, a porção longa também tem um grau de tensão, de envolvimento nesse movimento, em cima da movimentação executada em glenumeral. Mas, obviamente, o músculo mais forte para glenumeral no movimento de abdução é a musculatura de deltoide posterior. Nós temos algumas variações, tirando as pegadas e colocando a resistência sobre o cotovelo, que é o que nós vamos mostrar agora para vocês, onde nós concentramos um pouco mais o movimento sobre o glenumeral, já que nós tiramos aquela tensão das pegadas, que é uma dificuldade que algumas pessoas podem ter, alguns praticantes podem ter, devido a um fraco fortalecimento da musculatura do antebraço. Então limita um pouco a quilagem a trabalhar às vezes pela pegada e não pela execução da musculatura atuante em si. Então vou pedir para a câmera agora se posicionar de lado, porque nós vamos fazer um ajuste agora do maquinário para tentar mostrar para vocês a diferença de execução. Vamos fazer o ajuste já. A gente coloca um pouquinho mais para cá. Para te entrar com os teus cotovelos, vão ter que abrir um pouquinho aqui. Isso. Então o que nós fizemos aqui? Nós afastamos um pouco mais o aparelho para que o Jefferson possa agora entrar com os membros superiores e posicionar os cotovelos. O movimento glenumeral de escápula vai ser exatamente o mesmo. O cuidado de estabilização corpórea vai ser exatamente o mesmo. O movimento agora, tronco fixo, para ter uma boa estabilidade do corpo, e ele vai continuar executando a abdução transversal do ombro e a abdução das escápulas. Vamos lá, gente? Isso. É um movimento que se torna mais difícil porque ele concentra mais na cintura escapular e no glenumeral, porque tira a pegada, não tem mais a solicitação da musculatura de pegada e concentra mais. Ok, Jefferson, dá uma relaxada. Vou pedir para a câmera vir de costas aqui para a gente poder mostrar esse detalhe. Então é uma variação interessante. Em alguns casos pode ser importante executar, em alguns indivíduos pode ser que não se adaptem bem. Então tudo isso é uma questão de se verificar perante o nosso cliente na academia, nosso cliente personal, e ver qual é a situação mais adequada para um cliente em específico. Vou fazer mais 3 repetições, Jefferson, para mostrar. Então posiciona o cotovelo e traciona. Então a pegada não é usada, né? Então o movimento fica muito mais concentrado em deltoide e trapézio. E ainda diminui um pouco a trabalho, quase que não solicita mais o tríceps braquial nessa execução, ok, Jefferson? Já que não tem a tensão sobre o cotovelo, porque justamente é a região do braço agora que é apoiada sobre a resistência. Então aqui hoje nós mostramos para vocês a execução tranquila, não tem grandes mistérios assim para nós discutirmos sobre o exercício de voador invertido. O detalhe maior é fazer um bom ajuste da máquina, como nós fizemos aqui, posicionamos com um ponto para o outro, permitindo sempre uma angulação adequada e uma boa estabilidade do corpo. O indivíduo está executando com o corpo bem estável e isolando bem as articulações que nós queremos trabalhar. Com isso, nós atuamos sempre com a musculatura das costas, parte superior, com a musculatura de ombro na sua face posterior. E dependendo da pegada ou não existindo a pegada, nós podemos solicitar da porção longa do tríceps braquial também. Então são execuções que vocês podem analisar qual a melhor, qual a de mais pertinência para o cliente de vocês. Essa foi a nossa mensagem de hoje, foi a mensagem do Treino em Foco. Lembrando sempre que dúvidas e maiores esclarecimentos vocês podem e devem nos escrever, mandar um e-mail e a gente terá o maior prazer em responder da melhor forma possível as dúvidas que vocês eventualmente têm. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.